Quais são os limites do risco que a gente pode assumir quando vai praticar algum esporte radical? Esporte radical, não tô falando daquelas paredes de escalada com toda a proteção. Tô falando de bungee jump, de rapel, até viagem de submarino para ver o Titanic. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e siga a gente no TikTok e no Instagram, @ved.oficial. Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Para começo de conversa, a gente precisa, de fato, diferenciar os esportes radicais que eu consigo anular os riscos daqueles que não dá. Ainda que eu use todos os equipamentos de segurança, que eu tenha todas as qualificações necessárias ali, no caso, um instrutor muito bem qualificado, ou um veículo, ou um equipamento de última geração. Então, ainda que eu elimine os riscos, eles existem. E é importante diferenciar porque uma culpa não exclui a outra. Então, aquela coisa do instrutor, até o de salto de paraquedas, por exemplo, ele tem certas obrigações, que são regras municipais, estaduais, nível Brasil, nível internacional e até dentro da própria escola. Não exime que ele olhe o paraquedas, que ele olhe a mochila, que ele tome todos os cuidados e as precauções necessárias para que eu também tenha que aceitar que eu assumo o risco de saltar de paraquedas. Desde que, e aí vem o pulo do gato, ele me informe desses riscos. O fornecedor, que é da área de esportes radicais, ele tem que deixar muito bem claro, e aí que entra a grande polêmica, que é o termo de responsabilidade, onde a pessoa assume o risco de morrer. E aí, nesses casos, por que a gente fala que não consegue eliminar 100%? Porque por mais que o instrutor, vou continuar no exemplo do paraquedas, ele tenha tomado todas as precauções, inclusive ter visto a previsão do tempo, tem alguns limites ali que ele precisa respeitar, ainda que ele tenha feito tudo bonitinho, ocorrem fatalidades. E é por isso que ele tem que assumir o risco de morrer. E esse termo, ao contrário do que muita gente fala que, eu não posso assumir risco de morrer porque eu tô confiando no profissional. Ninguém vai fazer um esporte radical para se matar. Isso daí é muito discutido. E aí tem algumas regras, algumas leis que às vezes elas saem para limitar esse risco do esportista. E aí tem a crítica do lado do esportista, do montanhista, do paraquedista, porque ele fala que a vida é dele, a liberdade é dele. E é exatamente essa a discussão desse vídeo. A gente tem, no nosso Código Civil, no artigo 15, com toda a maturidade possível da minha caneta, eu vou ler para vocês. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Essa é a única previsão legal que fala a respeito de se submeter ao risco de vida. Então, o que eu tenho com esse artigo? Que o esportista, ele não apenas pode se colocar em risco de vida, como ele também pode recusar receber um tratamento médico ou receber socorro. Logo, na nossa lei, é permitido sim se colocar em risco. Mas tem um outro detalhe importantíssimo. Causar danos a terceiros, porque eu posso abrir mão da minha vida, eu posso assumir o risco de perder a minha vida ou de sofrer danos graves, mas eu não posso submeter terceiros a esse tipo de coisa. E se eu submeter, você que é seguidor do canal já sabe que existe o dever de indenizar. Indenização não só de danos materiais, ali se prejudiquei o patrimônio de alguém, quanto a vida, a saúde, a moral, há muita coisa que pode se desenrolar desses esportes. É por isso que é proibido, por exemplo, eu querer fazer um rapel, que é aquela descida com a corda vertical, em cima de um prédio numa grande cidade. Por isso que são localizações isoladas e controladas por regras específicas. Porque se eu tô descendo de rapel e aí eu caio do prédio, se eu caio e morro, primeiro que eu já fiz o rapel em lugar proibido. Segundo que, se só eu morri, beleza, o dano é a minha vida e a vida dos meus familiares. Mas e se eu caio em cima de um carro que amortece a minha queda, eu não morro, mas eu faço o motorista do carro morrer? Eu respondo pelo crime de homicídio, inclusive. Isso tudo porque, pela nossa lei, o suicídio não é crime. O suicídio não é proibido. O que é proibido é você instigar alguém a se suicidar. E aí tem gente que fala, Tabs, mas... Eu ser uma guia turística que eu tô levando a pessoa pra um lugar de alto risco, não é eu instigar ela a se suicidar, eu falar, não, risco de vida, tudo bem. Não, gente, não confundam
mesmas coisas. O esporte radical e o turismo em si não tem nada a ver com a vontade de uma pessoa de tirar a própria vida. Porque o esporte radical, o intuito é a adrenalina, é viver o risco, porém a pessoa ainda quer viver. Já no suicídio, a pessoa não faz pela adrenalina, ela quer encerrar a vida ali propriamente dito. E é por essa liberdade que muito se discute se eu posso limitar até onde a pessoa pode se submeter a risco. Lógico, sobre a ótica do esportista, ele é livre, mas eu vou falar o porquê que isso se discute e por que ele gera danos a terceiros, ainda que de forma indireta. Vamos considerar 3 fatores. O primeiro deles: quando eu me coloco em risco, quando eu sofro um acidente, tem uma equipe de socorristas que tem a obrigação de me socorrer, de me buscar. Então, se eu sou um montanhista, eu tô no meio de uma selva lá, subindo uma montanha, e eu me machuco, eu não volto da excursão, o socorrista, ele tem que fazer a busca e o salvamento. Ele tem a obrigação. Então, eu tô submetendo os socorristas a risco também. Ainda que seja a profissão deles e eles assumem o risco por exercer essa função. Só que acidente é algo inesperado, não premeditado. Já o esporte radical, ele tem um quesinho ali de tipo, a chance de dar ruim é muito grande e eu sei disso. E quem paga por isso? A sociedade e os voluntários, porque existe equipe de busca com voluntários também. O segundo fator é o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é o sistema público de saúde. Se a gente está falando de um esportista que tem o convênio médico, é uma coisa. Mas se a gente está falando de quem não tem convênio médico, é outra situação. Por quê? A partir do momento que é dado a entrada dele no hospital para ser socorrido, além dos médicos terem que atendê-lo ao invés de atender um cidadão que estava num quadro normal, numa situação normal, esse custo é arcado pela sociedade, porque o SUS é público. Ele é bancado pelos nossos órgãos públicos. E isso também se aplica a outro órgão público, que é o INSS. Uma vez que esse esportista ele se acidenta e ele fica impossibilitado de trabalhar, além da sociedade perder mais uma força de trabalho, ele é bancado pelo INSS num afastamento, num auxílio-doença, numa aposentadoria por invalidez, enfim. Tem diversas situações que o INSS acaba bancando esse risco que ele assumiu. E tudo isso explica o porquê tem certos lugares, certos esportes que você tenha que pagar taxas altíssimas para exercer, porque é para remunerar, é para ir para um fundo dos socorristas, é para ir direto para o fundo ali do SUS, que banca o sistema de saúde, ou até mesmo interno, é um parque nacional em que tem os socorristas funcionários do parque, é para bancar esse tipo de coisa. Na mesma inteligência, a gente tinha o DPVAT também, que era o seguro obrigatório, porque o motociclista, ele também se submete a risco, não é um esporte radical, mas é algo que coloca ele em risco. Então, o DPVAT é para bancar esse tipo de risco do motociclista. A gente não tem mais. Temos também taxas que vão para esse fundo nas taxas de embarque em aeronaves, porque também não é um esporte radical, mas submete risco. Então, tudo aquilo que tem um risco alto tem que ter uma contrapartida que vai para esse fundo ali dos profissionais que são mobilizados quando acontece um acidente. E essa situação toda que eu tô falando de SUS, de sistemas públicos, elas são um pouco diferenciadas do que aconteceu recentemente com o submarino, que foi lá ver o Titanic e acabou sumindo. E aí as pessoas falam assim, não, mas aí ele tem seguro de saúde, seguro de vida, tem plano de saúde, então dane-se. Não. O fato dele ter assinado um termo assumindo risco de vida, isso é ilegal. Ou tem aquelas pessoas que falam, não, o problema é do dono do submarino, que tava com o submarino todo desconstruído e mesmo assim foi. Gente, essa discussão é claro que vai ter que apurar melhor as provas, apurar melhor o que foi que aconteceu. Uma culpa não exclui a outra. Então, se o dono do submarino realmente não fez todas as licenças necessárias para lucrar em cima daquilo, para submeter outros em risco, ainda que esses outros tenham assumido esse risco de vida, ele pode responder como culpa concorrente dos consumidores que estavam lá viajando, dos viajantes. Isso também se aplica para viagem espacial e para o espaço. Uma coisa é você tomar todos os cuidados possíveis naquele momento. A outra coisa é o consumidor ter ciência do risco que ele está correndo e ainda
ainda assim assumir. Então, ainda que não tenha esses prejuízos ali com os sistemas públicos, porque eles serão atendidos por médicos particulares, cabe um estudo a fundo da situação. Sabe que até o próprio seguro de vida, se não tiver cláusula ali dispondo que a pessoa paga um valor maior porque ela tem o hábito de colocar a vida dela em risco, o seguro pode alegar fraude, pode alegar um monte de coisa. Então, isso daí, cada caso é um caso. É difícil você ouvir o advogado falar que tudo depende, mas infelizmente tudo depende. Esse vídeo ele serviu para mostrar para vocês que o termo de responsabilidade, ele é válido sim, ele é lícito sim, ele é necessário, porém isso não exime as obrigações do fornecedor de seguir as regras municipais, internas, nacionais e internacionais para eliminar ou mitigar esses riscos. Também não é um vídeo para desestimular o esporte radical. É só para que vocês tenham ciência e poder de escolha, que essa é a grande missão do nosso canal. Você entendeu direito. Então não se esqueça de se inscrever no canal, seguir a gente no TikTok, no Instagram, ativar as notificações, compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece e me responder aqui embaixo. E aí, você entendeu direito? Até a próxima!